E vamos analisar este arranque de campanha com a ajuda de Leonardo Ralha, diretor executivo do jornal Novo Semanário, que se junta a nós por videochamada. Boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos no terceiro dia de campanha, as sondagens continuam a colocar Lula da Silva à frente, ainda que com uma ligeira subida por parte de Bolsonaro. Acredita que é um cenário que pode mudar até outubro? Digamos que ainda há muito tempo, ainda há muita campanha e, sobretudo, e isto é muito importante para um presidente que procura a reeleição, ainda há muitos resultados económicos que poderão ser revelados. Há programas que podem ser lançados para convencer o eleitorado. O que me parece neste momento inegável é que há duas tendências. Uma tendência é a vantagem de Lula da Silva, que está muito próximo nas sondagens mais recentes do nível que lhe permitiria vencer logo na primeira volta, e a segunda é uma enorme bipolarização do eleitorado brasileiro, que faz com que os candidatos de partidos não há muito tempo hegemónicos no Brasil tenham votações bastante tristes, como é o caso da senadora Simone Tebet, a aparecer com 2% dos votos, apesar do apoio do seu MDB e do PSDB também. Podemos ter aqui as eleições mais polarizadas de sempre? Muito possivelmente, sobretudo se Jair Bolsonaro prosseguir uma certa tendência para a recuperação, porque ele teve um mandato como muitos governantes que foram confrontados com a pandemia, teve um mandato com algum muito sui generis, mas em casos de estadistas como o Bolsonaro também houve um certo contributo da parte do presidente brasileiro. Há declarações como a célebre declaração da gripezinha que dificilmente serão esquecidas. Acha que é a pandemia, a forma como Bolsonaro lidou com a pandemia, que pode estar a prejudicá-lo, olhando no fundo para estas sondagens, claro? Muito possivelmente. Embora o Brasil seja no fundo o Brasil é como o seu próprio hino diz, é o impávido colosso. O Brasil tem muitas realidades dentro deste território quase de continente, mas o que é certo é que num momento em que o mundo era confrontado com uma ameaça terrível, e o Brasil era confrontado com uma ameaça terrível, a primeira reação poderia ter sido melhor, sobretudo ao nível do discurso. E por outro lado, Lula da Silva aparece aqui à frente das sondagens, mas não deixa de ter tido um passado complicado com este processo judicial. Como é que se explica que isso, apesar de tudo, não esteja a atrapalhar o voto dos eleitores? Eu diria que neste caso há uma guerra de comunicação. Há uma enorme guerra de comunicação em que o PT está a ter mais sucesso. O que é certo é que Lula da Silva, se há alguns anos dissessem que Lula da Silva poderia estar à beira do regresso à presidência do Brasil, seria muito difícil acreditar. E neste momento ele poderá quase achar que é algo que está ao alcance da mão. E o que é que isto quer dizer? Que em grande parte do eleitorado os seus mandatos deixaram algumas saudades, e isso aí não há muita forma de negar este facto. É muito curioso que os níveis de rejeição a Lula da Silva sejam consideravelmente, embora muito elevados, atenção, estes dois candidatos têm essa capacidade, além de polarizarem muito o eleitorado brasileiro, têm uma capacidade extraordinária de também conseguirem repelir muitos e muitos milhões de eleitores, que certamente nunca votariam ou num ou no outro. Mas no final do dia, o que até agora as sondagens nos dizem é que Jair Bolsonaro é que tem praticamente metade da população a dizer que nunca votaria nele. Que impacto é que podem aqui ter os restantes candidatos? Bastante reduzido. No limite há que reparar que mesmo Ciro Gomes, que é o candidato que provavelmente
provavelmente poderia beneficiar mais dos níveis de rejeição que recaem sobre Lula da Silva e sobre Bolsonaro. Mesmo ele está bastante aquém neste momento, pelo menos nas intenções de voto, está bastante aquém do resultado que conseguiu na disputa entre Bolsonaro e Haddad. E a partir daí, quando se olha para os restantes candidatos, e mais uma vez alguns deles apoiados por partidos que já tiveram e continuam a ter um papel muito importante na democracia brasileira, o que parece é que não há muita gente que tenha uma palavra a dizer. Se Lula da Silva e Bolsonaro ficarem próximos e houver uma segunda volta, é possível que haja um fazedor de reis, mas olhando... Acha possível que haja, de facto, uma segunda volta? Não se resolverá tudo na primeira? O que até agora as sondagens nos dizem é que estamos no limiar de se poder resolver na primeira. Mas também é preciso ver duas coisas. A primeira é que Jair Bolsonaro tem uma ligeira tendência de recuperação. O que na prática não lhe servirá de muito se não houver também uma tendência de perda de popularidade e de perda de intenções de voto no adversário principal. Mas acho que neste instante, ainda bastante longe do dia 2 de outubro, diga-se de passagem, é possível que tudo fique resolvido logo à primeira, mas daí a ser o cenário mais provável, só mesmo com uma eucaliptização ainda maior do eleitorado por parte dos dois candidatos. E se Lula da Silva for muito eficaz a conseguir concentrar ainda mais votos de todos aqueles que recusam este mandato de Jair Bolsonaro e querem pôr termo a esta experiência, aí é possível que o consiga o objetivo, já à primeira. Muito bem, vamos naturalmente continuar a acompanhar esta campanha que acabou de arrancar. Muito obrigada pela sua participação, Leonardo Ralha, neste jornal. Boa noite.